Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Dório, sou fisioterapeuta e o assunto de hoje do canal é hérnia de disco e suas consequências. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Primeira coisa, aonde fica esse disco? O disco fica entre uma vértebra e outra vértebra. As vértebras são várias, né? A coluna é formada por várias vértebras e entre uma e outra, um em cima, outro embaixo, tem o disco intervertebral. E qual é a função dele? Primordial é amortecer o impacto e dar mobilidade de uma forma que a coluna, ela, junto com os músculos, ela tem aquela mobilidade sem gerar um atrito entre um osso e outro. E como que ela é assim, a formação? Ao redor desse disco tem um anel cartilaginoso chamado de anel fibroso. No meio a gente tem algo que é um pouco mais gelatinoso, chamado de núcleo pulposo. Quando a hérnia acontece, significa que esse núcleo ele forçou esse anel fibroso e fez uma barriguinha, inclusive eu vou colocar um vídeo para vocês verem, ou ele realmente rompeu esse anel fibroso e fez essa hérnia, né? Ele fez esse aumento, essa deformação desse disco. E o que essa hérnia gera? Ela gera dor, que é o primeiro ponto. Às vezes a pessoa ela descobre que tem hérnia porque ela tem uma crise aguda de dor, onde ela estava ali fazendo um movimento e de repente travou a coluna, que é a expressão mais comum. E aí quando ela volta para o posicionamento, geralmente ela fez uma flexão de tronco, quando ela volta para o posicionamento, ela percebe que não consegue se mexer, e aí é quando ela corre para o hospital, e aí o médico passa remédio para dor, faz os exames como tomografia computadorizada, ressonância magnética, e lá está a hérnia de disco, muitas das vezes já comprimindo um nervo, trazendo fisgadas, dores nas pernas ou dor no quadril. Mas aí, quando ela faz essa consulta que o médico diz isso, a primeira opção que ele dá é óbvio os remédios para dor e depois oferece para o paciente a cirurgia. Ou até indica, né, alguns profissionais até indicam o pilates ou a fisioterapia, mas sempre apontando para aquele paciente que a cirurgia é algo infinitamente melhor. E onde eu quero chegar com isso? Primeiro ponto que eu quero dizer é que hérnia de disco dá para ter uma vida extremamente normal, saudável, a partir do momento que você começa a ter novos hábitos. E o melhor hábito para a hérnia de disco é a prática da atividade orientada. Débora, mas qual é a melhor atividade? Se o seu profissional tiver conhecimento e domínio do que é hérnia de disco, quais os exercícios mais adequados, em quais fases aplicar, qualquer profissional, qualquer atividade, qualquer modalidade, ela pode ser benéfica. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, quando o paciente está em crise, algumas atividades a gente evita, como por exemplo a caminhada, a corrida, a pedalada, exercícios que vão gerar impacto e esse corpo ainda não está pronto para essas modalidades. Mas o paciente pode fazer? Pode. Vai chegar um tempo em que ele vai poder fazer, mas a princípio, na fase aguda, esse corpo precisa primeiramente ser preparado, fortalecido. E tem uma atividade que eu gosto, que eu sempre cito nos meus vídeos, que é a que eu pratico e eu também sou instrutora, que é o Pilates. E é uma atividade abrangente, além de alongar, melhora da postura, flexibilidade, trabalha a parte da ansiedade, porque o paciente ele fica extremamente ansioso, então ele quer voltar logo a fazer o que ele fazia, e aí o Pilates ajuda nisso, além de ser uma atividade extremamente abrangente. Trabalha com as correções posturais, fortalece as musculaturas profundas, promove uma cinta protetora, né, muscular natural, dando a esse paciente suporte para ele voltar a fazer uma musculação, crossfit, treinamento funcional, pedalar, caminhar, corrida. Então, se vocês me perguntassem assim, eu posso ter uma hérnia de disco, acabei de descobrir, e ir direto para a musculação, por exemplo, depende de quem vai lhe atender. Se a pessoa souber te tratar, ele pode usar os aparelhos de musculação como ferramenta para o seu tratamento.
mas algumas modalidades, assim que você descobre, é natural eu encontrar os pacientes na consulta e eles falarem: o médico disse que eu não vou poder jogar futebol, o médico disse que eu não vou poder correr, que eu não vou poder um monte de coisa. Na verdade, ele fala isso porque é um processo, mas sim, pessoas com hérnia de disco, após tratamento conservador, pode ter uma vida completamente normal. Basta fazer um tratamento bem conduzido. Inclusive, existe uma pesquisa de 2017 feita por chineses, aonde eles pegaram um grupo de pessoas que tinham dor lombar, na grande maioria causada pela hérnia, e constataram que 66,6% desses pacientes tinham uma melhora significativa, inclusive uma regressão fisiológica. O que isso significa? Que a hérnia voltava para a posição natural só com o tratamento conservador. Então, eu indico sim os exercícios físicos para o tratamento e digo mais, que cirurgia ainda tem um agravante. Você faz a cirurgia e logo em seguida, quando você sai do processo cirúrgico, você vai ter que fazer os exercícios da mesma forma para reabilitar. E logo as pessoas acham assim: vou fazer cirurgia, não vou ter mais dor. Volta a ter dor novamente, porque a tendência é a hérnia migrar, sair daquela região que foi feita cirurgia e ir para outras regiões da coluna. Então, pessoal, o assunto é bem abrangente, mas fica aqui essa pincelada sobre hérnia. E tem uma coisa que eu quero deixar no ar, porque vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, é que eu escuto muito as pessoas usarem cinta modeladora para correção da postura, para melhorar a postura. E algumas dessas pessoas têm hérnia e dizem que usa para melhorar a hérnia. Eu pergunto para vocês, você acha que a cinta modeladora melhora a postura, melhora a dor, melhora a hérnia ou não? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo e eu aguardo você. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no canal para que vocês recebam as notificações, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.